Fala galera, vamos fazer uma análise de mercado rápida logo pela manhã. Bitcoin, Ethereum, falar de algumas notícias, falar o que está acontecendo no mercado cripto, porque o Bitcoin ontem subiu tanto depois do anúncio do Trump e por que ele parou exatamente nessa região entre 82 e 83 mil dólares. Agora, se você quer receber essa análise todo dia, quer começar o dia inteirado do que está acontecendo com o mercado, já se inscreve nesse canal. Estou postando análise todo dia, já deixa o like também que ajuda no trabalho, mas bora lá pro Bitcoin. Começando aqui com o Bitcoin, eu já tinha traçado para vocês no dia de ontem que o Bitcoin estava nessa região de cunha. Cunha é esse triângulo apontado para baixo, uma cunha descendente. Existem cunhas ascendentes também que tendem a romper para baixo, mas essa cunha descendente ela tende a fazer um rompimento para cima, pessoal. Então provavelmente o Bitcoin deve testar essa região aqui de 85, tem essa região de 88 também e retestar para daí continuar subindo. Se o movimento for muito forte, provavelmente a gente nem tenha reteste. Mas o que o Bitcoin precisa fazer para acontecer esse rompimento, estopar todo mundo que está aqui acima dessa região de 85, todo mundo que está acima dessa região de 88, o Bitcoin precisa romper essa linha azul aqui. Essa linha azul, vou até mudar de cor para vocês verem melhor no gráfico, vou colocar verde aqui, ó. Essa linha verde, ela é a resistência atual do Bitcoin. E após ele romper essa resistência, tem duas resistências muito perto, que é aqui a região de 85 e a região de 88, onde tem muita gente com posições de venda para abrir ali, realizar lucro, vender, abrir short, apostando em uma continuação de baixa para o Bitcoin. Eu não acredito que isso vá acontecer, acho que o Bitcoin vai romper e fazer uma nova pernada de alta. A gente já vê aí alvos para o Bitcoin dessa nova pernada de alta, mas tem que tomar cuidado, o Bitcoin não teve força ontem para romper essa região aqui de 83, chegou a bater aqui exatamente 83 e alguma coisinha, porém SP500 chegou a subir quase 10%, Bitcoin ele fez uma vela ontem de 8%, infelizmente foi menor do que a gente esperava, porque SP fazendo mais de 10%, até se pegar ali a variação da mínima para a máxima, o Bitcoin deveria ter feito muito mais. Mas é claro que o Bitcoin deu uma descolada aí da SP500. Se tivesse caído conforme ela caiu nos últimos dias também, o Bitcoin estaria lá na região de 60 mil. Então vamos agradecer pelo menos, né, que o Bitcoin conseguiu fazer essa recuperação. Porém, a gente necessita que o Bitcoin rompa esse pico do dia de ontem. O pico do dia de ontem, a máxima foi aqui na região de 83.300. Então o Bitcoin precisa romper essa região de 83.300 para confirmar uma alta. Tracei aqui uma linha amarela para vocês no gráfico e fiquem de olho. É o que a gente precisa para o dia de hoje, 83.500, 83.300. Tem que romper e fazer aquela paulada forte, passar de 8.400 e testar já a região de 8.500 com confirmação. Então a gente espera isso para o Bitcoin. Eu vou colocar no gráfico aqui de 5 minutos para a gente ver o que está acontecendo no curto prazo, para ver se o Bitcoin ele tem uma tendência ou não, né? Vou colocar até de 15 minutos de romper essa região. Visivelmente a gente já consegue traçar outra cunha no gráfico de 15 minutos. É muito fácil de vocês identificarem isso. Pega aqui, ó, por exemplo, o raio no TradingView, pega bem a região de topo e traça os topos. Daí faz a mesma coisa com os fundos, ó. Se vocês perceberem, dá pra gente dar uma ajustada aqui, ó. O Bitcoin, ele testou um topo. Esse topo aqui a gente não conta, mas testou 1, 3, 4 topos no 15 minutos. No quarto topo ele rompeu. E no fundo também, tem essa região aqui que deu uma acumulada e 2 fundos. Fez um fundo ascendente, o que já levaria a gente acreditar em um rompimento no 15 minutos. O Bitcoin no curto prazo deve testar essa região de pico aqui em 83. Quando você vê esse vídeo, provavelmente ele tem até chegado nessa região já, porque a gente está falando realmente num curto prazo. Pro dia de hoje, vocês têm que ficar atento nessa região entre 83 e 84. Tem que confirmar um rompimento, tem que dar uma paulada para cima. Dificilmente a gente vai ver uma queda forte no Bitcoin. Voltar aqui para o gráfico de um dia para você, vou colocar no de 4 horas para a gente visualizar também. Mas dificilmente a gente vai ver uma queda do Bitcoin testando aqui regiões de 74 novamente. Se o Bitcoin, se o mercado voltar a corrigir, infelizmente, né, vamos supor que isso aconteça no dia de hoje, tem essa região de suporte aqui em 81.300
que é a região de todos esses fundos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, contar com esse aqui 6 fundos, então é uma região que deve segurar, mas ele pode também visitar a base da cunha descendente ali no diário, que está na região de 7,4 novamente. Eu acredito que ele não volta mais lá. É complicado a gente ficar falando, porque quando a gente fala que não volta mais lá, às vezes o preço volta, mas o Bitcoin está muito forte. O Bitcoin está muito forte, pessoal. Testou várias vezes essas regiões aqui, ó, em 78, 76, 2 vezes, fundo duplo aqui, ó, no 74, um fundo duplo com confirmação, até rompeu aqui, ó, o ponto de controle que era a região de 81, tá testando uma resistência. Bitcoin tem tudo para voltar a subir aí nos próximos dias. Vai depender aí do que os governos, o Trump falar, qual vai ser a relação com a China agora, mas a gente pegar aqui no gráfico diário, a gente pode traçar alvos para o Bitcoin, alvos bem interessantes. É claro que, ó, se a gente pegar aqui o Bitcoin, ele está reduzindo a pernada de alta dele, aqui teve uma acumulação, aqui teve outra acumulação, mas a gente desconsiderando essa acumulação, ele teve uma pernada aqui de 1, 2, 3, 4, quase 5 quadrantes. A outra pernada foi de 1, 2, 3 quadrantes. Se a gente tiver uma pernada aqui de 2 quadrantes, pelo menos para o Bitcoin, a gente fala aí no Bitcoin a 130 mil na próxima pernada de alta, pelo menos. Se a gente traçar uma linha de tendência aqui também, a gente poderia confirmar esses 130 mil. Olha só, essa linha verde aqui que eu acabei de traçar, bateria exatamente nessa região aqui de 130 mil. Eu acho que é um alvo bem interessante para o Bitcoin. Acima de 100 mil eu vou começar a fazer uma saída gradativa do mercado para poder pegar uma possível correção maior, um possível ciclo de baixa, mas como que eu posso falar? Não é mais confirmado, porque a gente teve esse ciclo de baixa e a gente sabe, né? Eu falo para vocês que o Bitcoin não vai mais corrigir 70%, 80%, 60% como foi nos ciclos passados. Mas dá para a gente prever assim o Bitcoin batendo lá e voltando aqui para regiões de 100, 90 mil ainda em 2025. Acredito que pode acontecer isso sim com o Bitcoin. Junto com isso, né, tem notícias, por exemplo, da Bitwise mantendo a meta de 200 mil para Bitcoin nesse ciclo ainda. Só que a gente fala assim, pô, nesse ciclo, só que eles estão desconsiderando que a gente viveu um mini ciclo de baixa. Falar que teve um reset do ciclo e agora vai ter um novo ciclo de alta, é um pouquinho complicado a gente confirmar isso. Mas se a gente pensar que os Estados Unidos estavam com taxas altas, vai reduzir taxas agora, vai fazer corte nas taxas, vai imprimir dinheiro, a gente vai ter uma época de ouro aí para a economia americana ainda, e vai ter também uma época de ouro para o Bitcoin. Então a gente pode falar que teve um reset aí no ciclo, pelo menos quando a gente fala em altcoins e Ethereum, por exemplo. Pô, Ethereum caiu 66%, gente, do 4.100 até o preço dele, da base do preço. Então falar que não foi um ciclo de baixa não é ignorância, é negligenciar, é ignorar os fatos, né? Então eu acho que teve sim um ciclo de baixa, foi um mini ciclo. A gente pode considerar que a gente viveu um mini ciclo aí dentro de um ciclo de alta para agora fazer um movimento explosivo, mais limpo do mercado. Tirou muito dinheiro dessas altcoins aqui que não fazia sentido nenhum elas estarem a preços absurdos. Se pega a ADA, altcoin velha, que não serve para muita coisa. Quando a gente fala da XRP, por exemplo, a XRP, muita gente gosta da XRP, mas a realidade da XRP é que hoje ainda ela não serve para nada, não fazia sentido nenhum ela ter aquele movimento explosivo. Quando a gente entra nas notícias do dia a dia, a gente só vê XRP, a gente sabe que a SEC tinha um processo contra a Ripple e não era por pouco. A Ripple injeta muita grana em propaganda. Eles querem aparecer. Isso faz com que entre na cabeça das pessoas e acreditem realmente que a XRP vai bater $20, $13. Não faz sentido o XRP nesses valores. Toma cuidado. A XRP tem que ter algo assim muito bom para ela chegar nesses valores. Mas a gente começa a ver que até o próprio Trump está deixando a XRP de escanteio. Ele não está mais com aquela pegada XRP como era antes da posse. Por que ele estava antes? Porque a XRP estava dando grana para a campanha, para a posse dele. Agora que já foi, ele tocou para escanteio.
inclusive está fazendo a própria stablecoin lá com o projeto da família. Até mesmo seria uma centralização muito absurda na XRP se tudo que acontecer, tudo que estão falando realmente acontecer em cima da XRP. Então toma cuidado só com essas moedas. Eu acredito que não dá para sonhar com um lucro tão absurdo em cima delas, até mesmo porque a capitalização de mercado delas já está absurda. Ethereum, vamos para o Ethereum, pessoal. Vou colocar aqui no gráfico de um dia para a gente ver toda aquela desgraça que a gente já marcou ontem no gráfico. O gráfico está bem poluído aqui, deixa eu dar uma limpada rápida. Mas a gente teve uma queda absurda do Ethereum, como eu comentei ontem já com vocês. O Ethereum ele caiu 66% desde as máximas, confirmou aqui uma região mais ou menos de topo duplo, topo duplo, topo duplo e topo duplo de novo, né? Então ele chegou numa região de suporte, se a gente daqui a pouco eu pesquiso ali a relação entre Bitcoin e Ethereum de preço, mas ele conseguiu subir ontem 13%. Isso foi muito, muito bom para o Ethereum. Se a gente vê, desde a queda que ele começou lá de cima, ele fez uma vela de 13%. A gente considerar essa aqui com um pavio enorme, né? Mas isso aqui foi aquele dia do pânico absurdo no domingo, que geraram um mercado totalmente manipulado. Então foi a segunda maior vela aí do Ethereum de compra desde os picos em 4.100. O Ethereum precisa romper, se perceber bem, tem essas regiões de resistência aqui. Vou dar uma ajustada aqui no gráfico, mas ele tem várias regiões de resistência. Então ele precisa romper exatamente. A maioria das pessoas que estão shortadas no Ethereum estão escondidas aqui, ó, em 1850, mais ou menos, acima dessa acumulação, acima desse pico. Então o Ethereum, para confirmar realmente uma reversão, confirmar uma alta, ele precisaria voltar com força acima de $2.000. Ele voltando com força acima de $2.000, vou traçar uma linha amarela para você ver, ele já vai romper todas as resistências possíveis praticamente e vai ativar aí provavelmente uma tendência de alta, pelo menos para testar essa linha aqui que ele perdeu em 2.700, 2.800. Minha opinião contra o Ethereum, quando a gente coloca aqui BTC, ETH para a gente ver o preço do Ethereum em relação ao Bitcoin, você vai ver que o Bitcoin está muito valorizado em relação ao Ethereum. Então tá uma curva assim absurda, segue subindo e tá na hora de corrigir. Visivelmente, ó, tá uma curva absurda a relação de preço Ethereum e Bitcoin. Então o Ethereum perdeu muito valor em relação ao Bitcoin. A gente inverter, ó, ETH, BTC, a gente consegue ver até melhor aqui, olhando por exemplo no gráfico pela Binance, que eram as anotações que eu fazia lá nos vídeos de um mês atrás, para vocês terem uma noção. O Ethereum perdeu todos os suportes possíveis. A ideia era que o Ethereum parasse nessa região aqui de 0,03. E ele chegou no fundo máximo, vou colocar no semanal para vocês olharem, que foi nessa região aqui desses fundos aqui em março de 2020, abril de 2020. Então o Ethereum não está tão barato desde março de 2020, para vocês terem uma noção. Não é nem de 2021, como o pessoal falava, porque a gente tem que olhar realmente, comparar ele ao Bitcoin. Ele pode chegar, se o mercado continuar derretendo aqui nesses fundos de setembro de 2019, pode chegar. Porque até mesmo você olha que isso aqui perdeu totalmente o controle. Mas na hora que ele começar uma recuperação em V aqui, daí sim a gente consegue ver uma alt-season. Mas o que eu digo assim? Uma alt-season absurda? Não, a gente vai ver de novo Solana 300, a gente vai conseguir ver aqui NIR voltando acima de 5, ADA voltando acima de 1. Dificilmente a gente vai ver uma valorização absurda das altcoins fazendo 10, 20x como todo mundo falava que teria. Não tem dinheiro para todo mundo, entende? Essa é a realidade. Vai ter que entrar uma quantidade muito absurda de dinheiro e as pessoas não querem incerteza. As pessoas hoje elas já estão investindo muito mais no Bitcoin. Elas querem a garantia que o Bitcoin traz. Então eu trouxe uma notícia já da Bitwise para vocês verem aqui, que está com alvo de 200 mil. Se a gente olhar o Bitcoin lá, eu tracei um primeiro alvo aqui para 130, mas vamos supor que o Bitcoin realmente bata aqui no 130, corrija um pouco até a região de 90 e faça mais uma pernada de alta, ele vai encontrar resistências aqui na região de 160. Então até o 200 mil
ele levaria mais ou menos até 2026. Se a gente tiver um ciclo ali de alta ainda, até meados de 2026, um aquecimento forte da economia, pode ser que o Bitcoin chegue na região de 200 mil, sim. Ou teremos que ter notícias bem positivas. Por exemplo, os Estados Unidos começam a comprar Bitcoin. A gente já viu o Brasil comprando fundos de Bitcoin aí essa semana. Países começarem a comprar Bitcoin, pode ter certeza que o Bitcoin rompe essa linha verde que eu tracei e vara realmente para a região de 200 mil. E a última notícia que eu queria mostrar só para vocês é sobre o ETF de Ethereum. Foi aprovado ontem a SEC. A SEC aprovou opções, né, no ETF de Ethereum, ou seja, o pessoal pode shortar agora também dentro dos ETFs. Meio triste isso, né? Você pensar, o ideal era que essa notícia fosse positiva, porque aumentaria muito o volume do Ethereum, as pessoas podendo fazer trade dentro de um ETF. Porém, a gente sabe que as pessoas podem shortar também e a tendência do Ethereum segue sendo, por enquanto, de baixa, principalmente quando você compara aqui a relação com o Bitcoin. Perdeu totalmente o controle, como eu já mostrei para vocês. Mas eu acho que o Ethereum provavelmente chegou numa região de fundo e a gente deve ver aí o Ethereum testando aquelas regiões acima de 2.000 novamente em um futuro próximo. É isso aí, pessoal, que eu tinha para falar para vocês. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Hoje foi um vídeo tudo muito mais técnico. Não trouxe nenhuma altcoin. Essas altcoins elas estão corrigindo um pouco. Eu acredito que estão dando oportunidade aí para quem não conseguiu entrar ontem. Você vê que a Solana saiu de 106 para 120, já está 114, então tá interessante aí um pullback para entrar. XRP, inclusive, NEAR, qualquer moeda aqui que você veja que corrigiu mais de 3% desde as 21 de ontem para hoje, está começando a ficar interessante você dar uma olhada. Claro, faz uma análise, estuda um pouco para ver o que você está investindo. Cuidado com a alavancagem, por favor, altcoins, pessoal. Mas é isso. Um grande abraço, se inscreve no canal e deixa o like.